Então, vê só, eu quero iniciar já falando sobre os pronomes relativos, certo? Tem caído muito, certo? Então, você sabe que tem que ter uma atenção maior e bem dobrada em relação aos pronomes relativos, certo? Vê só, para iniciar, basicamente o pronome relativo ele vai ser um pronome substantivo relativo. Aí você que já retomou, certo? O que é um pronome substantivo? Aquele pronome que ele vai estar empregado ali para fazer o quê? Substituição, certo? Então, aquele pronome que está ali para substituir, ele vai ser um pronome substantivo. Então, basicamente, é isso que o pronome relativo faz, certo? Então, ó, o pronome relativo vai ser aquele que se refere a um termo anteriormente denominado antecedente. Então, basicamente, o pronome relativo, ele vai fazer o quê? Substituição de alguém que está colado com ele, certo? Esse alguém vai ser o substantivo. Então, perceba que essa relação de retomada vai ser sempre a um substantivo que está anteriormente a ele. Perceba que ele está antecedente ao pronome, certo? Então, eu não quero falar especificamente do que, porque eu já trouxe aqui, ó. Tem até, eu deixei aqui uma parte branca já pra gente ver rabiscar bem rabiscada aqui pra que vocês possam entender essa relação do que, certo? Mas, ó, o quem, ele vai se referir apenas a pessoas, certo? E aí, às vezes, a gente não sabe como usar o quem. Mas aí, ó, o quem só pode trazer relação a pessoas. E, além disso, ele precisa vir preposicionado. Então, o quem só é identificado quando trouxer relação a pessoas e estiver preposicionado, certo? Olha o exemplo. Esta é a garota a quem ele amava. Percebeu que quem ali tá trazendo, tá retomando garota, certo? Porque quem ama, ele amava quem? A garota. Então, ele traz retomada ao quê? A uma pessoa em específico. E, além disso, eu tenho a ali, preposição, que tá vindo acompanhando o quem, certo? Então, aí, caberia o quem, porque ele tanto traz relação à pessoa, como também ele está preposicionado. O cujo vem para indicação de posse, tá certo? Então, não pode colocar cujo em todo canto, não. Cujo é só para posse, certo? Além disso, ele vai vir entre dois substantivos, ele vai vir no meio entre dois substantivos, onde ele vai estar concordando em gênero e número, certo? Eu tenho cujo, cujos, cuja e cujas, certo? Para trazer relação de concordância com esses dois substantivos. E, além disso, ele não admite a relação de artigo, certo? Eu não posso dizer cujo a, cujo o, cuja a. Não existe, certo? Não existe cujo com artigo. Beleza? Então, basicamente, cujo é para indicação de posse, certo? Vai vir entre dois substantivos e não pode vir acompanhado de artigo. Beleza? Onde também é muito usado, certo? Pelo amor de Deus. Onde tem cobrado demais, certo? Na PMPA a gente sabe que a banca especificou o onde como aquelas questões notacionais, certo? Na língua, que é aquela relação de onde a onde, certo? E a banca CESP, ela gosta muito porque é um pronome relativo muito usado, certo? Mas o onde, ele equivale a em que e no qual eu esquematizei aqui do lado, tá certo? Trouxe o esqueminha aqui, ó. Escreve no caderno em nome de Jesus, beleza? Ó, onde equivale a em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais, certo? Equivale a isso. E, além disso, ele sempre é para indicar o quê? Lugar, certo? A gente só usa o onde para lugar. Então, lugar é onde. Já percebeu que muitas vezes você tá lá escrevendo, vamos supor, para quem é da civil, né, que tá escrevendo uma redação. Aí você tá lá falando não sei o que, aí você fala, tava vamos supor, fiz a aula, tal, onde acabei errando muitas questões. Peraí, onde? Esse onde especifica lugar? Não, então você não pode usar o onde, certo? O onde é só para especificação de lugar. Camila, e eu vou trocar esse onde pelo quê? Pelo em quê, certo? Jogo em quê? Jogo em quê? Assisti tantas aulas de direito onde acabei fazendo o quê? Errando as questões. Em que errei as questões, certo? Então, pelo amor de Deus, faça essa troca. Então, basicamente é o quê? Onde só para especificação de lugar, certo? Onde só para especificação de lugar. Onde é só para especificação de lugar, beleza?
Então, basicamente, cuidado, certo? Principalmente com a Cécia Sebraspen, que ela gosta muito de trazer essa relação de posso trocar em que, por onde, da qual, por quê. Ela gosta muito dessas trocas, certo? Mas preste atenção que o onde, ele só pode trazer relação e substituição por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. E além dessa substituição, o onde só pode ser incluído quando estiver trazendo uma relação de lugar, certo? E precisa ser lugar mesmo. Lugar, lugar, lugar fixo, certo? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. O quanto, ele vai vir precedido de um dos pronomes indefinidos, tudo, tantos, tantos, tanta, tantas, todos, 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 todos. Como eu digo assim, ó, tenho tudo quanto desejo. Perceba que esse quanto aí, tanto quanto, dá uma ideia de quê? Proporcionalidade, né? Então, basicamente, é bem parecido, certo sentido, dá muito parecido com proporcionalidade. E o quando, ele será pronome relativo quando o antecedente vai dar a ideia de tempo, certo? Então, quando, você já lembra de quê? De conjunção, né? Ele é uma conjunção também, certo? Quando pode vir como conjunção subordinada, adverbial, o quê? Temporal. Percebeu que independente de ser pronome relativo ou conjunção, os dois vão dar a ideia de quê? De tempo, né? Então, preste atenção nisso, certo? Ó, a greve aconteceu em janeiro, quando o governo aumentou os impostos. Então, perceba que o quando ali ele está trazendo uma referência a janeiro, certo? Que é o tempo no qual ocorreu essa situação. Então, perceba que ele traz uma retomada do antecedente dele, que é janeiro, para poder fazer a substituição. Beleza? Então, ó, presta atenção nessa relação do onde, certo? Principalmente vocês que estão estudando aí para o SESC Sebraspen. Lembrem-se, só posso trocar onde por em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. E para fazer a relação aí, tá certo? Desses termos aqui, ó. Esses termos aqui, eles só podem ser trocados com uma concordância adequada, certo? Vou colocar até aqui de rosinha, ó. O em que ele pode ser trocado, certo? Em qualquer momento, independente do que vem antes dele. Pode vir trocando por tudo. Por quê? Porque ele é um termo invariável, então ele não precisa trazer essa concordância, certo? Mas os outros, eles precisam saber o quê? Você precisa saber quem é o antecedente, quem é que o onde está fazendo a substituição para poder fazer o quê? Essa relação. Lembrando que, novamente, o onde só pode ser trocado por esses termos, certo? E, vamos supor, vamos dar um esqueminha. A banca SESC Sebraspen diz assim, ó, no texto tal, na linha tal, sei lá, no parágrafo, no período, do jeito que ela gosta de falar, ela diz assim, ó, o termo onde poderia ser substituído por na qual? E agora? Aí o que é que você tem que fazer? Vai pro texto, vai procurar quem é o antecedente do onde, se ele for feminino e singular, você pode fazer substituição. Caso não seja, não pode. Massa? E se a banca disser, eu posso trocar o onde pelo em que? Posso? Posso, de cara, se precisar ir para texto, certo? Por quê? Porque em que é uma forma invariável e o onde pode ser trocado sim, essa flexão aí pode ser trocada sem problema algum. Agora, cuidado, atenção redobrada. Eu falei que o onde quer ser substituído pelo em que, certo? Eu tô substituindo o onde por em que. Agora, se for o inverso, não, tá certo? Se eu quiser fazer substituição de em que por onde, eu tenho que especificar e verificar se traz ideia de lugar, certo? Então, preste atenção. Se a banca disser que quer substituir onde por em que, posso sem precisar ir para ter, sem precisar analisar nada. Agora, se ela disser que eu quero fazer o quê? Essa relação, essa mudança, essa troca do em que pelo onde, eu tenho que procurar saber se ali dá uma ideia de lugar. Beleza? Então, prestem atenção nisso e principalmente nessas troquinhas. Beleza? Tudo que for diferente disso aí que eu implementei, não pode trocar, certo? Nenhum pronome relativo desse pode ser trocado por outro. Exemplo, não pode trocar o quando por onde, não posso trocar o onde por cujo, porque sempre vai causar mudança de quê? De sentido. Porque um indica posse, o outro tempo, o outro proporcionalidade, o outro traz relação apenas de pessoa, o outro de pessoa e de coisa. Então, cada um tem o seu papel específico. Então, eu não posso sair trocando tudo na doida, certo? E prestem atenção em relação às preposições, certo? Tá vendo aí que o onde, ele tem que estar trocando pelo em, certo? Então, perceba que dentro do onde, certo? Em específico, dentro do onde eu tenho o quê? Eu tenho a preposição em, certo? Então, para todo lugar onde o onde for, ele tem que levar o
em, certo? Dentro dele eu tenho em, dentro do onde eu tenho em, certo? Então, não esqueça disso. Para onde você for, você tem que levar a preposição. Não posso trocar em que por de que. Não posso trocar no qual por da qual. Não posso, tá certo? Porque é diferente a preposição. E essa relação de preposição vai causar uma mudança de sentido. Beleza? Então, vamos para o caso do onde, que é o mais específico, é o mais lindo, bonitinho, certo? Então, basicamente, deixa eu escrever aqui, certo? Deixa eu ver uma oração. Canetinha aqui preta, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Aqui, ó. João. Vai ficar feinho, tá certo? Mas depois vocês ajeitam aí no caderninho. Que mora na esquina, na casa, morreu. Tenho certeza que vocês estão entendendo tudo, né? Obrigada. Ó, João que mora na casa morreu, beleza? Dá pra entender mais ou menos. O que é que eu quero trazer pra você? Primeira coisa aqui. Além de tudo isso, eu tenho aqui um que, né assim? E esse que vai trazer uma relação de quê? De substituição. Então, quem é que o que está substituindo? O substantivo que está anteriormente a ele. Então, o que está trazendo relação a João, certo? Então, se fosse para fazer troca, eu poderia trocar o que por o qual, certo? Por quê? Porque João é o quê? Masculino e está no singular. Então, eu tenho que fazer essa relação de concordância. Então, eu tanto poderia dizer que João, que mora na casa, morreu, assim como eu poderia dizer que João, o qual mora na casa, morreu. Beleza? Então, preste atenção nessa relação, porque ela faz substituição do termo anteriormente dito para poder fazer essa relação de troca, certo? A banca de vocês pode fazer essa troca sim e pode perguntar o que ele é, certo? Camila, como é que eu sei que é um pronome? A gente já tinha visto isso lá em conjunção, não foi assim? Que esse que vai iniciar uma oração subordinada adjetiva, porque ele é um pronome relativo, né? Assim, fazendo substituição do termo anteriormente dito, certo? Então, eu já vou adentrar um pouquinho na parte de sintaxe, que já é para vocês terem umas belas pintadas assim, certo? Para não ficar voando de fato. Deixa eu ver até quanto tempo aqui. Beleza? Então, ó, vê só. Tá vendo que o quê? Vamos supor assim, você tá lá no batalhão, certo? Eu vou dar um exemplo da vida normal e depois a gente retoma pro quê? Tu tá lá no batalhão e a gente sabe que os soldados, ele tem muito um negócio de permuta, né? Que eles trocam assim, trabalham uma semana assim, adoidada assim, pra afogar o resto do mês. E a gente sabe que isso é muita troca, certo? Mas pra fazer troca, eu posso fazer troca de um soldado com um subtenente? Não, né? Eu posso fazer troca de soldado com soldado. Então, para que alguém possa substituir você, essa pessoa precisa ser a mesma coisa que você. Beleza? Então, preste atenção nisso. Eu não posso substituir o quê? Um soldado com um sargento. Por quê? Porque o soldado tem o cargo dele ali, ele faz certas coisas, e o sargento não, ele já faz coisas totalmente diferentes, certo? Então, perceba que a substituição precisa ser dada para a mesma pessoa. Camila, o que é que danado tu quer falar sobre isso? Vê só. Preste atenção que, tá vendo que João, certo? João, deixa eu pegar uma canetinha aqui mais corzinha, né? Vê só. Quem foi que morreu? João, certo? Quem morreu? João. Então, João é o sujeito do verbo morrer. Tá vendo esse que? Ele não traz substituição de João. João é o que, sintaticamente? Sujeito, então o que também é o que? Sujeito. Entendeu? A relação de o que ele não faz a substituição de João. João, sintaticamente, isso morfologicamente, certo? Que a gente sabe que tem análise morfológica e análise sintática. O que, ele é o que? Um pronome. E ele, como pronome, ele tem a função de quê? Substituir o termo que foi anteriormente dito a ele, certo? Que basicamente aí é onde a gente faz a troca de o qual. Mas, sintaticamente, basicamente, você tem o que aí? Que João, o que não tá trazendo substituição de João, então automaticamente, se João é sujeito, o que é sujeito? Aí você vai me perguntar, Camila, o que é que acontece em relação a isso? Aí no caso o verbo morreu, vai ter dois sujeitos? Não, certo? Eu já expliquei que essa relação aí de conjunção, de oração subordinada, eu sempre vou ter uma oração subordinada e uma oração principal. Então, o termo que o que vai estar substituindo vai ser
da oração, o sujeito da oração principal, que é João morreu, certo? Essa é a oração principal. E quem mora na casa vai ser a oração subordinada. Então, o que vai ser sujeito do verbo morar. Beleza? Espero muito que você tenha entendido essa parte, porque ela é meio chatinha. Mas a gente vai ver isso mais especificado lá na frente, certo? Mas é só pra dar uma laminha assim, certo? Pra você, quando chegar lá, você não ficar voando total, certo? Mas aqui o foco é essa questão que o que ele traz uma relação do termo anteriormente dito, certo? E além disso, ele faz substituição. E a substituição é por o qual, certo? Por quê? Porque João, que é o termo no qual ele está substituindo, tanto é masculino como também está no singular. Beleza? Então vamos já para as questãozinhas muito boas, muito, certo? Primeiramente eu trouxe umas questões modo CESP e depois uma modo OpenNet. Beleza? Vê só. Essa primeira questão aí que eu trouxe, na verdade, eu só queria explicar o 2 e o 3, certo? A gente não vai fazer ela por completa, a gente vai só verificar essa parte 2 e 3. Porque o tópico 1 a gente ainda não viu, certo? Em sala. Então, basicamente, futuramente eu vou trazer ela de novo pra gente analisar. Mas, especificamente, eu gostei dela porque ela é ABCDE. Então, o modo mesmo, certo? Que ela vai cobrar pra Polícia Civil aqui de Pernambuco. Mas tem 2 assuntos que a gente viu que em uma questão ela cobrou 3 assuntos de uma vez. Beleza? Vê só, eles assim, ó, correção e sentidos seriam preservados. Então perceba que você vai ter que trazer uma relação de tem erro gramatical e se tem erro de mudança de sentido, certo? Então ele diz assim, ó, no tópico 2, portanto, por contanto. Posso trocar sem fazer alteração de sentido? Não, né? A gente sabe, ó, preste atenção nessa relação de ela gosta muito de fazer troca, certo? Em relação a conjunções que são muito parecidas. Na maioria das vezes, 99% dos casos, conjunções que são muito parecidas, elas nunca vai ser mantido o sentido, certo? Eu sempre digo aos meus alunos que as únicas duas que parecem irmãs gêmeas e que são de verdade é o entretanto e o no entanto. Certo? As duas são parecidas na pronúncia e as duas são adversativas, mas todas as outras, elas não trazem uma relação de sentido igual, certo? Então, portanto e contanto não são conjunções de mesmo sentido, certo? Então, 2 a gente já cortaria daí. E aí eu já tô retomando algo que a gente já viu em outras aulas, certo? Tópico 3, ele diz assim, eu posso trocar da qual por cuja? Que é basicamente o que eu quero. Vê só. Eu falei primeiramente que cuja, né, assim, cuja ela vai trazer o quê? Precisa indicar posse, vir entre substantivos e não concorda e não pode vir com artigo, né, assim. Mas eu disse o quê? Que qualquer pronome não pode ser substituído por outro pronome, certo? A qual aí é similar ao que, certo? Então, basicamente, ela tá perguntando se eu posso trocar de que por cuja. E eu disse que o que? Nenhum pronome pode ser substituído. Né, assim, então eu não posso, nunca posso trocar cuja por da qual. Beleza? Então preste atenção nisso. Então 2 e 3 estariam errados, certo? Tópico 1 estaria certo, certo? No outro certo e errado, ela diz assim, ó, no trecho, um período cujo objetivo é encerrar definitivamente a modernidade. O termo cujo poderia ser substituído por onde? Nunca, tá certo? Nunca, ó, sem prejuízo gramatical, nunca, não posso substituir pronome relativo nenhum por outro pronome relativo, certo? As únicas substituições que podem ser feitas são essas daqui que eu especifiquei, que é o que podendo ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, mas aí você tem que procurar o antecedente e anteposto a ele para poder fazer a concordância, e o onde pode ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais, mas aí essa relação também de concordância, você precisa procurar o referente para poder fazer a concordância, beleza? Ó, questão 3 diz assim, a execução pública é vista então como uma fornalha em que se acende a violência. Correção gramatical do primeiro período do segundo parágrafo seria mantida caso o trecho em que for substituído por onde. Aí você pergunta, peraí, o onde ele só pode especificar o quê? Lugar, né? Assim, lembra que eu disse, minha gente, prestem atenção em relação ao em que e o onde. Por quê? Porque se a banca tiver posto o onde e quiser trocar pelo em que, você pode trocar sem problema algum, sem precisar nem olhar para o texto,
certo? Agora, se for o inverso, se ele quiser trocar o em que pelo onde, você tem que procurar saber se onde vai se encaixar esse onde tem o que? Relação de lugar. Aí a gente vai pro período. Eles assim, no período. A execução pública é vista, então, como uma fornalha em que se acende a violência. Tá vendo que esse em que ele tá trazendo relação à fornalha? Fornalha é um lugar? Sim, não é? Não é um lugar onde queima chamas, tal. Mas não deu especificação do lugar, então posso trocar assim por onde? Deu para entender mais ou menos como a banca vai cobrar de você? Basicamente assim, o onde está trazendo relação à fornalha. Fornalha é um lugar? Sim, então posso ter trocado. Beleza? Olha de baixo. Sem prejuízo à correção gramatical do texto e de seus sentidos originais, os trechos. As situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que se não se conformou com o término da relação, poderia ser reescrito da seguinte forma. Aqueles casos onde a mulher... Aí, peraí. Percebeu que ela agora quer trocar o em que por onde, certo? Mas essa relação de troca traz relação de lugar? Não. Então, não posso trocar. Acabou. Tá errado. Deu para entender mais ou menos? Ó, eu peguei a relação do em que por onde, certo? E peguei a relação do onde pelo em que. Presta atenção, só posso colocar onde quando indicar relação de lugar. Beleza? Modo CESP, modo PENET agora, a gente vai responder eles assim, ó. Assinale entre as posições abaixo que analisa corretamente relações sintáticas e semânticas. Ó, em Vênus é o verdadeiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Além do mais, sua atmosfera, blá, blá, blá. A expressão destacada sinaliza uma oposição entre... Oposição, minha gente, além do mais, é oposição? Não, né? A gente não tá trazendo oposição de nada, certo? Na verdade, a gente tá incluindo ali, tá adicionando, certo? Então, a letra A já não tá correta. Aí ele diz assim, ó, no trecho, mas a Terra foi se esfriando, os oceanos bem não sei o que, foram cobrindo. As formas verbais destacadas partilham o mesmo sujeito à Terra. A gente não pode trazer relação de quê? Cada verbo tem o seu sujeito, certo? Porque cada marido tem a sua esposa, certo? A gente não pode ter troca de esposa, não, pelo amor de Deus, certo? Então, cada verbo vai ter o quê? O seu sujeito. Então, quando a banca disser que 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos têm o mesmo sujeito, não, tá certo? Isso não pode acontecer. C. Aos poucos, essas criaturas foram mudando a composição da atmosfera, que foi ficando cada vez mais rica em oxigênio. Esse pronome destacado substitui essas criaturas, evitando assim a sua repetição. Vamos ver se o que esse quer. Vamos lá. Aos poucos, essas criaturas foram mudando a composição da atmosfera, que foi ficando cada vez mais rica em oxigênio. Quem era que ficava mais rica em oxigênio? A atmosfera. Então, percebeu que esse que aí pode ser trocado por o qual? Eu poderia dizer que a composição da atmosfera, a qual foi ficando. Percebeu que é um pronome relativo, eu posso fazer a troca por o qual, e ele está trazendo um retomar da atmosfera, e é basicamente isso que a banca diz? Não, ela diz que está fazendo substituição de quê? De criaturas. O pronome relativo, ele traz relação de quê? De retomada de quem tá antes dele, não quem tá muito longe, certo? Eu não vou terminar essa daí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, certo? Vamos terminar? Só para finalizar. Ele diz assim, ó, mas formas de vida só podem se transformar quando o planeta em que existem se oferece condições para tal. Ou seja, oferece condições para se transformarem. Lembra que eu falei do tal, quando ele vai ser um pronome, tal. E aí? Dá certo? Se eu disser que eu ofereci condições para tal, certo? Existem, cadê? Deixa eu ler de novo. Mas formas de vida só podem se transformar quando o planeta em que existem oferece condições para tal, certo? Dá a mesma ideia de se transformarem? Dá, não é assim? Então, basicamente, essa é a alternativa correta, certo? Essa questão foi muito prática. E a letra deles diz assim, apesar de, certo? Poderia dizer como houve grandes transformações, não posso, certo? Porque ele trocou aí a conjunção, já deu mel, ele trocou o houve, na verdade ele fez troca também de verbo, certo? Não pode, certo? Mas o que eu queria trazer mesmo para especificar nessa questão é essa relação de como a banca vai cobrar de você essa questão do pronome relativo que, certo? Perceba a letra C. Ele tem que fazer relação ao termo anteriormente dito a ele, ao substantivo que está precedente a ele. Então, tá colado com ele. Quando a banca disser que ele está substituindo o termo lá na casa de China, certo? Não pode. Ele substitui quem está coladinho com ele. Beleza?
Pra gente finalizar os pronomes indefinidos, ele vai trazer uma indefinição, certo? Uma maneira imprecisa ou genérica. Podem fazer referência a pessoas, coisas e lugares. Pessoas, certo? Que, quem, alguém, ninguém, outrem. Lugares onde, coisas, algo, tudo, nada, blá, blá, blá. Certo? Algum, após substantivo a que se refere, vai ter um valor negativo. Isso a gente analisa através do contexto, certo? Quando eu digo assim, que político algum merece confiança, é nenhum político, certo? Cada deve ser sempre seguido por um substantivo ou um numeral, certo? Vocês já foram no mercado? Tenho certeza. Eu já vi muito disso. Já foram no mercado e tem lá, assim, vamos supor, essa caneta. Aí ele diz assim, R$2,99 cada. Tá errado, tá certo? A gente tem que dizer cada um, certo? Para especificar que uma caneta é R$2,99, certo? Então, toda vez que você tiver o cada, que ele for um pronome indefinido, você tem que trazer ali uma relação e ele precisa estar acompanhado de um substantivo ou de um numeral, certo? Então, eles marcaram 2 gols cada um, certo? Outrem equivale a qualquer pessoa. Já vi Banca Sebrasp cobrando isso, viu? Ela perguntando o significado de outrem. E todos, ato sem artigo, significará cada ou todos, e usar com artigo significará inteiro. Isso aí é aquela relação de coloquei, tirei, eu troquei o artigo, causei mudança de sentido. Beleza? Os interrogativos, ele é o que, quem, qual, quanto, são empregados em perguntas diretas ou indiretas. Perguntas diretas são aquelas onde eu vou ter o quê? O ponto de interrogação, e a pergunta indireta, ela vai suprir com um pontinho de final, certo? Observação: na língua culta não se deve misturar os pronomes tu e você, como é comum na língua coloquial. A gente precisa evitar frases como: se você precisar, vou te ajudar. Em seu lugar, deve-se usar uniformidade de tratamento, ou seja, se você precisar, vou ajudá-lo, certo? Por quê? Porque o verbo está terminado em R, certo? E aí uso o lo, certo? Lembra disso? Ou, se precisares, vou te ajudar, beleza? Mas através disso aí eu já quero trazer vou retomar, na verdade, né? Aquela questãozinha supimpona, certo? Foi uma questão top de como a banca cobrou essa relação de pronome demonstrativo, certo? Só pra gente finalizar. Ele diz assim, no trecho, Jorive deu a saída do meio campo, atrasou para Pimentão, que adiantou para Jaci. Caieira roubou-lhe a bola, passando para Jafi. No 10º parágrafo do texto, o sujeito de assuntos verbais atrasou, adiantou e a forma pronominal lhe tem como referente, respectivamente, bu. E agora, bebê? Sabe como a gente vai fazer? Vê só, dá uma paradinha aí, tá certo? Para um pouquinho, responda essa questão e depois a gente vê a resolução. A primeira coisa que você teria que identificar é esse aqui, certo? É o primeiro. A primeira coisa que eu identifiquei foi esse aqui. Então, basicamente, quem é o segundo? O segundo é o Pimentão, né? Assim, porque o que? Ele não retoma quem tá anteriormente dito a ele. Qual é o substantivo que tá antes do que? Pimentão. Então, o que traz relação a Pimentão. Então, tu já corta o que? Letra B. Beleza? Vamos lá pro próximo. Deixa eu mudar a canetinha. Botar azul. Ele falou, Caieira rouba-lhe a bola. Peraí, Caieira rouba-lhe a bola. Aí percebeu que na letra A ele diz assim, que Caieira é o último. Não, né? Assim, porque Caieira vai roubar a bola dele mesmo. Fica sem explicação, né? Assim, aí você vai ficar entre Jaci e quem? Jafi. Porém, Jaci é o mais próximo, tá vendo? O mais próximo, né, Jaci? Então, qual a alternativa correta? Letra C. Porque eu li aqui, ele tá mais próximo de Jaci, certo? Então, percebeu como é mais ou menos isso? Como você vai fazer a relação, perceba que primeiro ele colocou um que, certo? Então, você é só procurar o antecedente dele e depois é só você procurar o que? O substantivo mais próximo do lhe, certo? A relação de reflexão através dele. Beleza? Então, preste atenção como a banca cobra, certo? Foi uma aula que ficou um pouco grande, mas pelo amor de Deus, não desista de mim, certo? Não desista da língua portuguesa. Façam um caderno de vocês, certo? Não existe material melhor do que o caderno de vocês, beleza? Cheiro no coração de vocês, até a próxima aula.